A partir do momento que eu parei de utilizar else no meu código, isso aumentou drasticamente a legibilidade dele e também a clareza do que eu estava fazendo. E você pode fazer o mesmo se você aplicar as dicas contidas nesse vídeo. Hoje eu vou te mostrar como utilizar o Early Return para deixar suas funções mais limpas e fáceis de manter. E caso você não me conheça ainda, muito prazer. Meu nome é João, trabalho remotamente para uma empresa dos Estados Unidos como Front-End Senior e também faço pós-graduação na área. E o meu objetivo com cada um dos vídeos aqui do canal é fazer a sua carreira ser mais próspera e em menos tempo. E para isso, fica comigo até o final, porque além de te mostrar exemplos práticos, eu vou te ensinar da onde veio o Early Return e por que ele é defendido por alguns dos maiores nomes que a gente conhece na programação e no Clean Code. E nesse tempo de experiência, eu já passei várias vezes por isso e tenho certeza que você também e já se deparou com alguma função desse tipo, no qual você tem vários ifs e elses que a gente chama de aninhados, fazendo várias validações para então terem um retorno único. Nesse caso, eu estou simulando a submissão de um formulário, como por exemplo um formulário de login, onde o usuário precisa nos passar e-mail e senha. E aqui você consegue ver que todas as condições precisam ser mantidas na nossa cabeça para a gente conseguir chegar no ponto de ter o formulário enviado. Então a gente precisa lembrar que o formulário, os dados do formulário foram enviados, que a gente tem e-mail, tem senha, a senha tem até uma regrinha aqui que ela seja maior do que 6 caracteres, maior ou igual, para só então o nosso formulário ser enviado. Isso acaba gerando uma complexidade extremamente desnecessária na nossa cabeça e evita que a gente leia facilmente esse código e consiga entender de bate pronto o que ele está fazendo. Mas o mais legal é que a gente vai limpar essa função aqui até o final do vídeo. E faremos isso utilizando o Early Return, que na verdade nada mais é do que o conceito de sair da função o mais rápido possível. E a gente faz isso para facilitar o nosso código e deixar claro o que está acontecendo e as regras que necessariamente precisam ser atendidas para que o código execute perfeitamente. Então bora começar a aplicar ele na prática aqui juntos, e a primeira coisa que a gente consegue notar, se a gente for colapsando, por exemplo, as nossas regras, é que basicamente a gente está dizendo, bom, se você tiver dados nesse formulário, faz alguma coisa, se não, a gente vai retornar que os dados do formulário não foram encontrados, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu vou executar aqui o nosso código e você vai ver que a gente recebe esse retorno. Dados do formulário não foram encontrados. Isso quer dizer que a nossa função ela simplesmente não faz nada se a gente não tiver os dados que precisamos, que nesse caso é e-mail e senha. Será que a gente poderia fazer um código melhor? Vamos criar uma função juntos aqui então, para que a gente consiga dizer submit form correto. Vamos chamar assim e aqui a gente vai receber o nosso form data, beleza? Aqui, uma coisa que a gente consegue usar como uma dica, como um atalho no Early Return, é que ele geralmente vai inverter a nossa condição principal, especialmente quando a gente tem esse tipo de coisa aqui, ó. Quando a gente tem algo que vai ser uma condicional principal e então vai ser aninhados um monte de if e else. Nesses casos, é muito comum que, para a gente aplicar o Early Return, a primeira coisa que a gente possa fazer, aplicando um if, por exemplo, seja negar a função anterior. Então, nesse caso aqui, a gente só executa as linhas 3 até a linha 11 se a gente tiver dados do formulário, certo? Então, a gente pode dizer que se não tivermos, aí a gente pode até copiar o console log aqui, e para facilitar, para deixar menos linhas, a gente pode deixar até inline, que a gente chama, e eu vou salvar aqui. Nesse momento, a gente já poderia excluir esse else, porque nos livramos dele, e ainda temos aqui, então, as condições alinhadas que a gente precisa tratar. Eu não sei vocês, mas nesse momento, eu olhando aqui, já fica mais fácil entender que, se eu não tiver dados do formulário, ele vai retornar dados do formulário não encontrado. Agora, caso eu tenha, e aí continuando então o nosso código, a gente pode já extrair tudo isso que estava dentro do form data. E aí, pessoal, a gente já ganha, vou salvar aqui, então nota que a gente pode até excluir essa função e trocar o nome dela aqui onde ela está sendo chamada, a gente já ganha um nível de indentação. Então, se vocês notarem, aqui o nosso e-mail, ele já está no nível mais baixo da nossa função, porque ele não está mais aninhado dentro de um if, isso facilita a leitura. Se a gente executasse o nosso código nesse momento, ele estaria dando exatamente a mesma função. Só deixa eu ver aqui, porque... Ah, perfeito. Aqui ele já está dando erro, por quê? Porque se a gente não tiver os dados, a gente está dando console log, mas eu esqueci da parte principal que a gente precisa colocar aqui, que é a palavrinha return.
E aí você pode falar, pô João, mas ficou meio difícil de entender. Não tem problema, você pode abrir e fechar aspas e até colocar essas linhas em separado, isso realmente não importa. O que você precisa é garantir que a palavrinha return esteja sendo chamada, que é exatamente o conceito que estamos estudando aqui, early return, que quer dizer retornar cedo, ou até é chamado de fail fast, ou seja, fale rápido. Se a gente executar então, agora sim que eu não esqueci mais o que a gente precisava fazer, colocar o return aqui, vocês vão ver que é exatamente o mesmo resultado. E isso acontece da mesma forma, a lógica é a mesma, porém está muito mais claro se, por exemplo, outro desenvolvedor precisasse olhar e entender o nosso código, que se a gente não tiver dados no nosso formulário, a gente retorna imediatamente e nenhuma das regras seguintes será aplicadas. Isso é até um ganho de performance, pessoal, porque esse código nunca será executado se a gente não tiver os dados do formulário. E esse é só o primeiro caso, mais para frente nesse vídeo eu vou te mostrar como ele evolui para um padrão que deixa o nosso código ainda mais legível e protegido. E agora que você já aprendeu o conceito de Early Return, você concorda comigo que tem mais um lugar onde a gente consegue aplicar isso aqui? Vamos fazer juntos? Então, o que a gente pode entender aqui? Bom, se a gente não tiver e-mail, que aí, por exemplo, seria um objeto sendo enviado aqui, então nesse caso o nosso código vai quebrar, porque ele vai tentar acessar e-mail e não vai conseguir, quer ver? Email is not defined. Bom, beleza. O que a gente pode fazer aqui então é garantir que esse e-mail existe, mas será que a gente precisa fazer esse if dessa forma? Não, né? A gente aprendeu o early return, então vamos deixar nosso código bonitinho, tudo inline aqui, mas novamente, isso não importa, vai do seu gosto, se você quiser deixar com abre e fecha chaves aqui não tem problema, mas eu vou fazer em uma linha para você ver como ele consegue ficar ainda mais conciso, ainda mais compacto. O que eu vou fazer aqui então é garantir que if, e aí a gente pode pegar aqui o nosso e-mail, por exemplo, e testar. Se ele não existe, a gente vai fazer um return do nosso console log. Então, eu vou pegar aqui o nosso console log que estava aqui embaixo, dizendo que o campo de e-mail é obrigatório, e vou retornar aqui. Uma coisa que a gente pode fazer, caso você já conheça um pouco do JavaScript moderno, é botar um optional chaining aqui para garantir que o nosso código não vai quebrar. E executando, a gente consegue ver que o campo de e-mail é obrigatório. Bom, está diminuindo o nosso código, está diminuindo as linhas que a gente está utilizando e a complexidade, essa carga cognitiva que eu falei lá no começo na nossa cabeça. Então a gente consegue ler claramente e entender, bom, se eu não tiver dados do formulário, ele vai retornar, se eu não tiver e-mail, vai retornar. Concorda que a gente consegue fazer mais um early return aqui? E para isso é muito simples, como eu comentei com vocês, a gente tem aquela tática de sempre inverter a regra, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar o nosso console log aqui para baixo e vou trazer esse aqui para cima. Deixa eu apagar o else, porque como eu comentei, a gente não usa mais else. E aí eu vou colocar um return aqui e a gente vai inverter. Então, se eu não tiver password, ou nesse caso que é o inverso do e, ou a password, nesse caso, vai existir length for maior ou igual que 6, então se ela não for maior ou igual que 6, ou você poderia também fazer de outra forma, se ela for menor que 6, a gente tem que retornar isso. Então beleza, vamos dizer que o nosso e-mail aqui vai ser manual do @front.com, mas a gente não tem uma senha, beleza? Vamos executar aqui então, pessoal. A senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Outro teste que a gente consegue fazer é passar essa senha, mas ela em branco. Em teoria, a gente deveria ter exatamente o mesmo resultado. Dessa forma, a gente simplificou o nosso código e tornamos ele muito mais simples, porque a gente tem então 3 ifs, a gente removeu 3 elses ou 4, não me lembro agora, a gente ficou com os 3 ifs, a gente aplica ainda as mesmas regras de negócio, mas o nosso código está muito mais claro. Então, você consegue ver claramente, eu até vou limpar aqui para não chamar sua atenção e a gente focar só no código, como está muito óbvio que a gente precisa de dados no formulário e eles têm que ser e-mail e senha, com as regras que a gente aplicou para que o formulário seja enviado. Eu deixei até aqui com espaço, mas a gente poderia quebrar aqui se a gente quisesse, então você veria que inclusive ganhamos linhas, ou seja, o nosso código ficou menor. E caso a gente não quisesse retornar esse console log, mas ainda assim ter e-mail e senha fosse uma regra da nossa função, a gente poderia aplicar o que é chamado de guard clauses, que basicamente vai ter só um return aqui para garantir que a função ela só vai ser chamada
caso a gente tenha todos os atributos e informações necessárias para executar as validações e a lógica que a gente precisa. E como você pode ver, pessoal, com múltiplos returns, que é essa palavrinha reservada que eu estou destacando aqui agora, facilitou muito e tornou nosso código mais legível, mas talvez você já tenha escutado por aí que uma função ela deve ter um único retorno. Eu acho que hoje em dia essa abordagem ela não é mais funcional para todas as possibilidades que a gente tem com as linguagens modernas. Então, por mais que a gente esteja quebrando esse princípio que lá atrás foi muito importante, ter vários returns permitiu que o nosso código seja muito mais legível, mais simples, mais claro. Então, essa é uma abordagem, essa é uma regra que acabou ficando para trás. Contudo, se você discordar ou tiver alguma dúvida, principalmente sobre o guard clauses, que é esse conceito que com o tempo se tornou uma boa prática, deixa aqui nos comentários. Inclusive, se você for membro do clube de membros, a garantia que eu mesmo vou responder. Não tem nada de IA até a gente, sei lá, atingir 100 mil inscritos e eu não conseguir mais responder de tanta gente que vai ter aqui. Agora, o Early Return ele não vai funcionar para todos os casos. Lembra, não existe nenhuma bala de prata em programação. Então, vão haver casos onde você vai ter, sei lá, vai ter 10 linhas tentando fazer Early Return. Isso ia ficar muito feio, certo? Então, uma dica bônus aqui desse vídeo é, quando você tiver muito Early Return, isso quer dizer que muito provavelmente a sua função está fazendo mais do que deveria. E nesse caso, você ter uma função auxiliar vai te ajudar muito. Então, nesse caso, a gente ainda tem o nosso submit form, que está chamando a nossa função, mas nota como a gente encapsulou a validação do nosso formulário em outra funçãozinha, que é aqui das linhas 1 até a 8. Se cair aqui na linha 8, não vai retornar nenhum erro, vai retornar null, e a gente pode testar isso executando o nosso código. Você vai ver que não mandando nada, a gente ainda tem a mensagem dados de formulário não encontrados, ou seja, a gente ainda está fazendo todas as regras que eram necessárias, mas elas estão encapsuladas em uma função específica, o que ajuda a tornar o nosso código mais legível. Então imagina que você quer o seu formulário validado, mas você não se importa muito, talvez já está implementado essa função. Imagina que você não conhece ela. Ainda assim, seu código está validando, ele está claro, mas ele está muito mais simples. Ou seja, valida meu formulário aí. Deu erro? Beleza, eu exibo o erro. Não deu, envio o formulário e tudo certo. Como eu comentei com vocês, essa prática ela se popularizou muito com linguagens como Smalltalk e Java lá nos anos de 80 e 90 e ela faz parte do pattern, do padrão Guard Clause. Então, esse site aqui, Refactoring Guru, ele é muito bom, pessoal. Tem em português, caso vocês queiram ler, estudar, aprender mais. E ela tem diversos exemplos de código, inclusive em TypeScript, caso vocês queiram tentar. E ela se popularizou muito, essa prática se popularizou muito com o Robert Martin, usando principalmente esse livro como referência, que é o Clean Code, em português Código Limpo. Caso vocês queiram, eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo para que vocês possam se aprofundar mais nesse que é um dos livros mais reconhecidos da nossa área. Assim como técnicas da mesma família, do mesmo tipo do Early Return, facilitam a manutenção do nosso código e melhoram a sua legibilidade porque deixam eles mais organizados, eu preparei esse vídeo aqui para você deixar o seu VS Code mais organizado utilizando Workspaces. Te espero lá!